Pessoal, vamos estudar hoje sobre momento de força, ok? Então, no momento de força, nós vamos estudar aqui agora como se ele estivesse sempre rotacionando. Vamos considerar o sentido horário como positivo e o sentido anti-horário como negativo. Isso é uma convenção. Então, nós temos o momento igual a força vezes distância. Momento é newtons vezes metro. Por quê? Porque força é dado na unidade newton e distância é dado na unidade metro. Então, momento vai ser igual a força vezes distância. Então, analisando essa alavanquinha aqui, ó, essa chave de boca, você vai aplicar uma força nesse sentido aqui, que a distância é daqui até aqui. Então, você tem uma força aplicada aqui, que vai fazer com que gire esse ponto aqui. Então, ele vai girar no sentido horário. Você bate aqui e essa alavanca gira nesse sentido. Então, força vezes distância, você vai ter um momento. Se você esticar essa alavanca, você vai ter uma. Podemos aplicar com a mesma força, mas a distância agora, que antes era de 0,2 metros, agora vai ser 2 metros. Então vai ser o quê? Força vezes distância. Força vezes distância, você vai ter um momento muito maior. Quer dizer, o momento é a relação entre a força e a distância. Se essa força estivesse vindo de baixo para cima, ele giraria nesse sentido. Então, o que mudaria? Mudaria apenas o sentido. Nesse caso, positivo. E nesse caso aqui, negativo. Olha aqui o outro exemplo aqui dessa régua aqui de baixo. Nós temos uma réguinha, tá? Na qual eu fixei ela nesse ponto que chamaram de ponto de rotação ou ponto O, no qual eu coloquei 3 forças. Uma força F1, que é no mesmo sentido dela, uma força de 50 newtons, uma força F2 e uma força F3. A força F2 de 60 e a força F3 de 40 newtons. Vamos ver o que vai acontecer. Será que ela vai girar para a esquerda? Será que ela vai girar para a direita? Será que ela fica parada? Não sei. Então, pela equação, você faz somatória das forças é igual a alguma coisa, somatória dos momentos. Então, se você for fazer de uma, aqui, ó, o F1 vai ser 50 vezes. Qual é a direção que ela está circulando? Então, vai ser 50 vezes. Qual é a distância dessa força aplicada, que ela está passando por aqui, ó, até o ponto de apoio? É 0. Então, a distância da força ao ponto de apoio é 0. Portanto, não realiza momento. Sempre que a força passar em cima do ponto de apoio, o momento é 0. O F2 está girando agora no sentido horário. Então, F2 vai ser igual a 60 vezes a distância daqui até aqui, que é de 0,3 metros, você vai ter uma F2 de 60 vezes 0,3, 18 newtons vezes metro, girando no sentido horário. A F3, ela está numa outra metade da distância. Então, a F3 vai ser... F3 vale quanto? 40 newtons. Então, é mais ou é menos? Ela gira no sentido anti-horário. Então, é menos 40 newtons multiplicado por 0,15 metros, você vai ter menos 6 newtons vezes metro. Então, a somatória geral desse momento vai ser somatória do momento em relação ao ponto 0 vai ser igual a 0 menos 6 mais 18. Portanto, a somatória do momento em relação ao ponto 0, 18 positivo menos 6, 12 newtons vezes metro positivo. Esse positivo significa que ele vai estar girando
no sentido positivo. Quer dizer que ele vai estar no sentido horário. Ok, pessoal? Tranquilo por enquanto?